hoje, e não quero perder nenhum tempo a respeito, e o texto estão aí diante de você. O reino de Deus tem vida própria em você. Você sabia disso? Tem gente que pensa que o reino de Deus é de Deus, mas se o homem não enfiar a mão, não acontece nada. Você sabe disso. E para a igreja, para a grande maioria, para a religião, se não for a intervenção da religião, parece que Deus não é Deus. Não faz nada no mundo. Se o crente não gritar, não berrar, não fizer escândalo, não ficar histérico, não perder a cabeça, como a gente está vendo hoje em dia, não pegar em armas, tem até gente ameaçando, tem pastor mandando os crentes se armarem até os dentes. O que a gente assiste é essa ação. Nós temos que fazer o nosso Messias prevalecer, porque Deus não faz nada sem o braço do homem. Deus não faz nada. Não é pelo Espírito Santo. Esse povo que fica orando, pedindo a intervenção do Espírito Santo, pensam eles, são uns otários, uns trouxas, uns bobos. A gente tem que se meter, a gente tem que fazer cabala, a gente tem que entrar no jogo, a gente tem que fazer o que for preciso. A gente, se for o caso, transforma pedra em pão. Não é pão não, mas a gente dá um jeito, vai dar um jeito, vai virar uma baguete esse pão aqui para enganar os trouxas, como alguns deles gostam de falar essa palavra. Está pensando que eu sou trouxa? Então, ou então eles dizem, a gente tem que criar uma mobilização, a gente tem que fazer o nosso povo todo ficar com uma cabeça única, controlada, que é para a gente poder determinar os novos valores, impor sobre a sociedade as nossas morais, os nossos códigos, as nossas regras, as nossas disciplinas. O Brasil tem que se transformar numa igreja evangélica, cheia de rigores, regras, preceitos, estatutos religiosos, dias santos. A gente tem que virar uma Israel do Likud, do Partido Conservador Religioso Ortodoxo, que cumpre todas as festas, que impõe as suas legislações, que persegue os diferentes. E a gente não pode nem ser como Israel, porque lá só 8, 10% da população são tão religiosos assim, o resto é bem secular, até ateus. Aqui não, entre nós vamos ser aquele povo, uma espécie de Irã cristão. É o que a gente quer que aconteça, com a igreja dando as cartas. Porque Deus não vai fazer nada. Deus não vai, Deus não acontece. Esse Deus do Velho Testamento, que a gente crê tanto, a gente crê só para fazer barganha, para propor barganha para o povo. Mas na soberania desse Deus a gente não crê, não. Esse negócio de um Deus que fala com Nabucodonosor fica doido, perde a cabeça, tem que se converter ou nunca mais volta ao juízo. Não, isso foi uma vez, mas não acontece mais. Esse Deus da cova dos leões foi uma vez, mas não acontece mais. Não com a gente, com os líderes religiosos. A gente tem que fazer o povo se mobilizar contra o poder que queira vir sobre nós. A gente tem que não permitir que Cedraque, Mesaque e Abedênego sejam jogados na fornalha de fogo ardente, senão eles vão se queimar. É para isso que existe a política, é para a gente salvar os nossos irmãos com a política e fazer o que a gente for preciso, porque sem política Deus está amarrado na terra. Ele não faz nada, ele não tem mão, ele não tem braço, ele não tem soberania, ele não tem vontade, ele depende exclusivamente da gente, de nós, das nossas vozes, dos nossos gritos, das nossas maquiavelices, das nossas intervenções, porque essa coisa de orar, crer, exercitar minha cidadania com consciência pessoal e ficar nisso, no máximo conversar com quem me pergunte,
dar a minha opinião com discrição, sem agressividade, sem raiva, sem ódio. Isso aí é coisa de idiota. A gente está aqui para estourar, para virar a mesa, para arrebentar, como se dizia na antiguidade, a boca do balão. Então, é isso que os crentes creem, é isso que o cristianismo faz há 1.700 anos. Sem poder político, Deus não governa a terra, e nós temos que aproveitar as oportunidades e os que nos franquiam essa oportunidade para usarmos esse poder em favor dos nossos interesses, de dinheiro para a igreja, de isenções, de crescimento, de construção, de expansão, de comunicação, de tudo que a gente puder. Nós temos que ser os reis divinos da nossa sociedade, os impositores das regras do Monte Sinai, regras de pedra, porque esse negócio de esperar Deus converter o coração, transformar o coração, a gente não crê nisso, a gente crê em tábua de pedra na cabeça. Tábua de pedra na cabeça. Como, por exemplo, a gente vê num vídeo que o Braulio deve ter separado aí, de um indivíduo falando barbaridades, tentando convencer a congregação toda a agir de um modo delinquente, totalmente delinquente, bandido, perverso, em nome de Deus, em nome de Jesus, porque, afinal de contas, Deus não faz nada, Deus não mete a mão, Deus precisa da nossa voz provocando ódio, revolta, indignação, guerra. A gente está aqui para fazer o que o Espírito Santo não faz. O Espírito Santo é muito bom, generoso, amoroso, converte o coração, é paciente, é benigno, dá tempo ao tempo. Nós não temos tempo, a gente atropela mesmo. E quem não quiser experimentar o trilhar do nosso caminho, que se renda. Solta, Braulio. Usa as orações, Deus. Massacra o sistema judiciário, ó Deus, do Brasil. Massacra, Deus. Derruba os prédios do sistema judiciário, ó Deus. Aniquila os escritórios dos advogados, Deus. Usa-me, Senhor. Ó Deus, que os juízes comecem a ser exterminados, ó Deus. E que a polícia não possa mais prender, porque já não haverá quem julgue as causas, Deus. Porque já não adianta mesmo os que são presos hoje, ó Deus. Porque o maldito STF está aí associado ao crime nacional. Desgraçado STF no Brasil, Senhor. Maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda, que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Deus, envia um vírus novo para comer a coluna desses juízes malditos do STF, que para se locomoverem tenham que rolar no chão como malditos e desgraçados e inimigos do bem da sociedade que são. Desgraçados sejam os componentes do STF, pois nenhum escapa, ó Deus. Corruptos, malditos, Deus. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Que loucura. É inacreditável. A putrefação desta nação, a podridão dessa nação, Deus, já nos sufoca. Não conseguimos mais respirar, Deus. Claro. Não há oxigênio para você. Ó Deus. Só respira cobalto. Faze cair as diretoras das escolas pelo teu coronavírus. Pelo Omicron, Deus. Que é isso, Senhor. Faze cair, ó Deus, os políticos, o prefeito desta nação, todos aqueles que têm seus decretos obrigando as pessoas a injetarem seus venenos, ó Deus. Isso aí é uma geração de mártires. Ó Deus, em nome de Jesus. Todo mundo a morrer por que Jesus. eles caiam, Deus.
em nome dessa como loucura. malditos que são. Esse aí é o inocente útil, que fala, e tem muita gente que aproveita esses loucos mais perturbados para falarem por eles. Falarem por eles. Agora, você tem a chance de repudiar isso no seu coração. Repudiar um coração cristão, não repudia a pessoa louca, ensandecida, completamente perturbada, perdeu o eixo do juízo, do bom senso mínimo, do amor mínimo que habita o coração dos descrentes, dos que não creem em nada, são melhores do que esse indivíduo. A maioria dos presos na cadeia tem mais coração do que esse indivíduo. E aí, esses são os inocentes úteis, não são inocentes, são os culpados úteis. E um monte de gente diz, vai fulano, manda ver mesmo. Você já começou, arrebenta até o fim, vai levando que a gente entra atrás. Ó, Jesus, tem compaixão. Isso parece um espetáculo de magia negra, invocação do mal, da morte, dos espíritos da destruição. Esse é o espírito maligno, é o espírito das trevas. São os demônios da perversidade, fazendo oração em teu nome, enquanto esse povo que vai ficando enlouquecido diz amém, glória a Deus e aleluia, e não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Tem compaixão, abre o entendimento de quem puder ainda enxergar, para que a gente veja que isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com bruxaria, com ódio, com feitiçaria, com invocação de demônios, do mal, porque Deus não é tentado pelas orações do mal, mas essas orações acontecem em conluio, em amizade com as trevas. Tem compaixão do nosso país e salva-nos dessas loucuras. É o que eu te imploro em nome de Jesus.